Um carro admirado por pilotos. Ele fica melhor a cada modelo. E um veículo de alta performance odiado pelos rivais. Quando você é o número 1, todo mundo te ataca. O Porsche 911. Talvez o carro esportivo mais icônico já feito. Não se trabalha aqui pelos salários, se trabalha aqui por causa dos produtos muito especiais que nós fazemos. Após meio século de sucesso, ele agora está preso por seu passado. A cada nova geração do 911 se discute se esse carro ainda é um 911. Agora, a mais nova versão do 911 foge da tradição e passa por uma mudança radical, recebendo turbos em todos os seus modelos pela primeira vez. O 911 representa a pureza da marca. Se você estragar o seu veículo icônico, o seu identificador, isso desafia toda a imagem da marca. O resultado é um carro esportivo que parece um 911. Mas será que ele anda como um? Por dentro dos supercarros. Ele vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos. Atinge uma velocidade máxima de 307 km por hora. E é vendido a partir de pouco mais de 87 mil dólares. Esse é o totalmente novo Porsche 911 Carrera S. Um carro que mistura o desempenho das pistas com o luxo esportivo e que nasceu em uma das mais ilustres famílias automotivas do mundo. O 911 é um dos carros produzidos há mais tempo no cenário dos carros esportivos. Eu acho que a marca não existiria se não fosse por esse carro. O veículo chama a atenção mundial, mas, na verdade, ganha vida em um minúsculo subúrbio localizado nos arredores de Stuttgart, Alemanha. A fábrica da Porsche fica em Zuffenhausen, que é um subúrbio de Stuttgart. Apesar de a cidade ser pequena, a competição aqui é feroz. Se você mora em Stuttgart, você trabalha para Mercedes ou para Porsche. As duas são ótimas, mas nós de Zuffenhausen somos um pouco melhores. Zuffenhausen é uma das cidades automotivas mais importantes do planeta. Esse é tanto o antigo quanto o atual lar do 911. É um lugar que me deixa extremamente feliz sempre que eu o visito. Esse realmente é um lugar repleto de história. O carro que eles produzem é reverenciado por fãs e por funcionários da fábrica. Todo carro é produzido aqui e tem a alma das pessoas daqui. Nós somos loucos por carros e temos um ditado aqui na Porsche, que é uma vez Porsche, sempre Porsche. Como morador de Stuttgart, eu tenho muito orgulho de fazer Porsches. É muito bom. O orgulho pelo carro vem diretamente do âmago da nação. O Porsche 911, com certeza, é um dos carros ícone da Alemanha. E a maioria das pessoas sabe que ele vem da Alemanha. A honra nacional é aparente dentro da fábrica, onde carrocerias recém-pintadas chegam a cada 3 minutos e meio. Nós decidimos tirar as portas do carro logo no começo para garantir que elas não sofram danos. O veterano da companhia, Wolfgang Heiss, é o encarregado pela produção do 911. O carro é uma combinação de artesanato com conhecimento, porque a experiência vem da fabricação. Você tem que trabalhar com os carros e tem que construí-los da carroceria e da cabine de pintura até a linha de montagem final, que é onde nós estamos agora. Depois é hora de gravar o número de identificação único. Tem um certo tempo para que o número seja gravado e se você não gravá-lo nesse intervalo, a linha inteira para. Você precisa terminar para só depois o trabalho continuar. Por esse lado existe um pouco de pressão, mas tudo bem. Depois disso, eles instalam a fiação.
Nós já estamos na segunda estação. É aqui que nós instalamos o chicote elétrico. Ele é desenrolado, passado pelos dois lados e aí é fixado. O tamanho do chicote é um reflexo de uma crença interna. Na Porsche, cada botão tem apenas uma função. Assim como cada funcionário deve fazer apenas um serviço perfeitamente. Tem um monte de fios no carro. Nós passamos uns 2 quilômetros de fio por todo o carro. Nós queremos que ele tenha 100% de qualidade. Nesse local sagrado, o objetivo não é a perfeição. É algo muito maior. Não é perfeito, é muito perfeito. A missão de ir além da perfeição vem de uma cultura de carros esportivos única. A Porsche produz veículos em massa com uma precisão manual. E a cada ano, eles produzem pouco menos de 30 mil modelos do 911. Eu tenho orgulho de trabalhar para a Porsche. Existe uma sensação de orgulho porque ela ainda é uma companhia familiar. E, na minha opinião, não existem muitas delas na Alemanha. Para mim, ela é a melhor companhia do mundo. E a busca por excelência é antiga. Eu ainda lembro do dia que meu pai entrou na garagem com um 911. Isso faz quase 30 anos. E foi nesse dia que eu fiquei apaixonado. O meu pai trabalhou para a Porsche por 30 anos. Quando eu era criança, eu via os funcionários e os carros e eu sonhava em trabalhar aqui. E o meu pai fazia isso e agora eu também faço. Os funcionários não são os únicos que se impressionam. A linha é quase tão rápida quanto o carro em si. Temos 118 estações e o carro passa cerca de 3,7 minutos em cada. A produção do carro envolve muita complexidade e derivativos aqui nessa linha de montagem. A quantidade de opções é surpreendente. Eles fazem 16 variantes diferentes do 911, mas certamente isso não começou assim. A história começa em 1875 com o nascimento de Ferdinand Porsche. Em 1931, ele criou sua própria oficina de fabricação. A companhia de engenharia de Ferdinand logo se tornou uma fonte de influência. Ele queria compartilhar seu conhecimento com toda a indústria automotiva. A oficina de fabricação se tornou o núcleo da cena automobilística europeia. Ele produzia carros de corrida, carros compactos e até pequenos tratores. Então ele produzia várias tecnologias diferentes. Ele foi o primeiro em muitas delas. E em 1898, ele fez o primeiro carro elétrico. Em 1900, o primeiro carro híbrido. Ele criou o Fusca Volkswagen, que foi um carro bem importante na história. O Fusca Volkswagen foi um dos carros mais importantes do século XX. Ele ampliou a disponibilidade do transporte motorizado para as massas e estabeleceu a fundação da marca Porsche que nós conhecemos hoje. Ele tinha o conceito do motor traseiro e tinha a ideia de uma carroceria arredondada. O conceito do motor traseiro começou com o Fusca, mas se tornou famoso graças ao 911. Dirigir o 911 é algo único porque ele tem motor traseiro e isso afeta o equilíbrio do carro de maneiras interessantes. Hoje, o 911 voa pelas pistas e pelo chão da fábrica. 103 veículos saem da linha a cada turno, graças a uma equipe de funcionários muito unida. A gente fica mais com essas pessoas do que com as nossas famílias. A gente é amigo. Depois daqui, a gente vai tomar uma cerveja junto. Quando o turno termina, alguns funcionários gostam de beber juntos. Mas na estação de preparação do para-brisa, a meta é evitar todo o líquido possível. Nessa estação colocamos a vedação de borracha para o para-brisa. Eu tenho que tomar cuidado para colocar a vedação para que nada quebre ou solte. Tudo funciona perfeitamente, como um relógio suíço. A fábrica funciona como um relógio suíço, mas é o local onde o motor fica no 911 que o torna especial. A distribuição de peso faz a pilotagem desse carro ser totalmente única. O motor traseiro é uma marca registrada do veículo e talvez o pior jeito de se fazer um carro esportivo.
Se você deixar um engenheiro da Porsche bêbado, ele vai dizer que colocar o motor atrás do eixo traseiro é horrível, na perspectiva de um engenheiro. Todos os componentes mais pesados do carro ficam atrás do eixo traseiro. Se você pensar como um pêndulo funciona, vai entender o que acontece quando esse carro começa a rodar e para onde esse peso leva a traseira do carro. Um carro com o componente mais pesado na traseira cria uma experiência de pilotagem única graças à física. O 911 demonstra exatamente como os conceitos de subesterço e sobreesterço funcionam. No subesterço você vê onde vai bater e no sobreesterço não. Subesterço é quando as rodas dianteiras perdem aderência. Você vira o volante, mas o carro não vira. Ele continua em linha reta até bater no que estiver na sua frente. Sobreesterço é quando a traseira do carro perde aderência e o carro acaba girando. Hoje, o 911 é conhecido como veículo de alta performance lendário, graças em grande parte ao filho de Ferdinand Porsche, Ferry. O Ferry Porsche entrou na companhia como estagiário em 1931. Ele não foi para a faculdade, ele aprendeu tudo na prática. Ele tinha os melhores professores imagináveis, porque a oficina de fabricação tinha uma equipe com os melhores mecânicos de toda a Europa. Ferry assumiu o controle da companhia de engenharia em 1948. Isso não foi nada fácil para o Ferry Porsche, porque o pai dele era um gênio e tinha inventado muitas tecnologias automotivas famosas. O relacionamento entre pai e filho se tornou ainda mais complicado quando Ferry resolveu transformar a companhia de engenharia em uma companhia de carros desenvolvida. Foi uma mudança enorme. Foi nesse momento que a companhia passou de oficina de fabricação para montadora. O sonho de Ferry era construir um verdadeiro carro esportivo. O resultado foi o 356, uma máquina leve de 4 cilindros e o primeiro veículo de todos a ser batizado com o nome Porsche. Isso foi algo muito arriscado. Foi logo depois da Segunda Guerra e ninguém precisava de um carro esportivo. As pessoas estavam reconstruindo a Europa e o Ferry Porsche criou um carro que vendia por $5.500. Com esse dinheiro, dava para comprar quase 3 Fuscas. Isso foi, claro, uma loucura, mas ele percebeu bem rápido que outras pessoas também sonhavam com um carro esportivo perfeito. E esse foi o segredo do sucesso do 356. A meta inicial era vender 500 unidades, um número extremamente subestimado. Durante os 18 anos de produção do veículo, a companhia vendeu quase 80 mil unidades. O sucesso manteve a Porsche funcionando, mas no final dos anos 50, Ferry sabia que a marca precisava de um novo veículo se quisesse sobreviver. Nos anos 50, a sociedade e a clientela da Porsche mudaram. Felizmente, o filho do Ferry, chamado F.A. Porsche, entrou na companhia e, em 1959, projetou o protótipo. Inicialmente, o modelo foi chamado de 901. E quando ele foi revelado no Salão do Automóvel de Frankfurt de 1963, ele chamou a atenção de todos, inclusive da montadora francesa Peugeot. A Peugeot alegou ter os direitos sobre todos os nomes de carros de 3 dígitos com um 0 no meio. Eles usam nomes assim até hoje. O Ferry Porsche resolveu isso de uma maneira bem pragmática. Como os dígitos já estavam prontos, eles tinham o 9, o 0 e o 1. Então, no final, eles só trocaram o 0 por outro 1 e o carro se tornou o 911. O rebatizado 911 gerou uma repercussão quase fanática entre os entusiastas por pilotagem. No meu primeiro dia de trabalho aqui, eu pensei, nossa, que extremo, porque o Porsche é um supercarro. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa família e de fazer supercarros. É incrível, eu fico muito feliz por fazer um carro que é conhecido no mundo inteiro. Parte do apelo do veículo vem de seu formato icônico. Se você pedir para um garotinho desenhar um carro esportivo, na maioria dos casos, o carro vai parecer um Porsche 911. O que a Porsche conseguiu foi manter os ingredientes básicos e transformá-lo num carro que parece menor, mas que ainda mantém sua personalidade. O design do 911 é algo que foi cuidadosamente mudado ao longo de décadas. Ele foi aperfeiçoado continuamente durante os anos. Atualmente, eles refinam e aperfeiçoam o formato na fábrica, onde produzem uma mistura de 200 exteriores do 911 e Boxsters dentro de uma instalação altamente compacta.
É difícil de ver, mas atrás de mim, os robôs estão montando a dianteira, a traseira e o meio do carro. O primeiro passo é soldar a parte inferior da lataria. Eles acrescentam as partes estruturais dianteiras e traseiras. Depois o chassi bruto vai para o andar de cima para ser terminado. O chassi de carro muda de estação a cada 3 minutos e meio. 240 pessoas trabalham aqui, com a ajuda de mais 200 robôs. Juntos, eles usam uma mistura de materiais para criar a carroceria. Os materiais usados são aço de alta liga, magnésio e bastante alumínio. Eles instalam as portas. Parte do processo é manual, o resto é robótico. Precisamos da precisão das pessoas e da velocidade dos robôs. Depois, eles instalam os paralamas dianteiros. Depois disso, a parte dianteira é colocada. Nós estamos bem perto do final da linha e a carroceria tem que estar perfeita. O visual icônico e a busca por perfeição são o cartão de visita da marca por bem mais de 50 anos. Ao fazer o 911, existe uma pressão imensa para atingir certas metas de desempenho, mas também tem décadas de história que tem que ser atendidas corretamente. Durante mais de meio século, o 911 definiu o mundo dos carros esportivos graças a seus traços únicos, sistema de tração exclusivo e histórico de alta performance. Eles encontraram uma coisa que deu certo para eles e isso era um carro único e diferente que as pessoas realmente adoraram. O carinho fez com que a minúscula montadora ficasse famosa. Ele definiu a marca. O 911 é a Porsche e a Porsche é o 911. No entanto, quanto mais sucesso, mais estereotipado o carro se tornava. Dá pra dizer que o 911 está preso por sua história. No final dos anos 70, a marca estava determinada a seguir adiante. Eles tentaram por vários anos substituí-lo por outros carros que eram melhores de uma forma ou de outra para as pessoas esquecerem o 911. Como os engenheiros não conseguiram modernizar o carro, eles decidiram substituí-lo por um novo veículo chamado 928. Era para o 928 substituir o 911. Ele era um esportivo com um V8 dianteiro e extremamente luxuoso. Dava para andar com ele a 1 milhão de quilômetros por hora na Autobahn, mas ninguém o comprou. No início dos anos 80, a marca tentou de novo. Dessa vez, eles introduziram o 944, um carro mais barato com motor dianteiro de 4 cilindros. Teve várias vezes, especialmente nos anos 80, que eles quiseram fazer uma outra coisa. Eles queriam muito fazer um carro diferente. O desejo de seguir adiante culminou em uma decisão determinada. O 911 quase acabou, até que teve uma famosa reunião da diretoria. Um dos executivos escreveu 911 na lousa e disse: isso é a nossa marca e é isso que nós vamos continuar sendo na Porsche até o final dos tempos. A suspensão da execução manteve o 911 vivo, mas não impediu que a tecnologia avançasse. Com o passar das décadas, achamos jeitos de melhorar carros. Às vezes de um jeito que os puristas não gostam. Para continuar na vanguarda, o 911 tinha que evoluir, mesmo que os compradores não gostassem. Os italianos negociando têm uma frase famosa. Eles dizem: o cliente não sabe o que quer até que você diga. Os engenheiros decidiram que a única opção era deixar de fazer o tradicional motor refrigerado a ar e passar a fazer um motor refrigerado a água. Os fiéis à Porsche contam a história. A maior controvérsia da história da Porsche foi passar de motores refrigerados a ar para refrigerados a água. Nós todos duvidamos se isso era a coisa certa a se fazer e, de repente, nós nos vimos em uma crise. Nós tiramos das pessoas algo que elas adoravam e substituímos por algo que era totalmente diferente. Isso foi num momento em que nenhum outro carro do planeta usava um motor refrigerado a ar. Quando o primeiro motor refrigerado a água foi introduzido em 1947, falaram: esse é o fim da marca. O carro refrigerado a água chocou os fãs, mas também se tornou o 911 mais vendido de todos até aquele momento. Se você quiser se manter em problemas, você não muda. Se quiser evitar isso, você tem que evoluir. Hoje, a marca enfrenta o mesmo desafio graças a uma mudança parecida.
Começando em 2016, todos os 911, independente do modelo, são turbinados. Aí eles resolveram acrescentar um turbo no carro. E no caso, um turbo muda as características do motor. É uma mudança tão significante quanto ir de uma refrigeração para outra. Porque isso muda significantemente a personalidade do motor, o que é muito importante para as pessoas que amam o 911. O homem que carrega esse fardo é o engenheiro-chefe August Arleitner. Quando nós criamos um novo 911, nós olhamos para o passado, mas nós também olhamos para o futuro. O maior detalhe é um sistema de tração completamente novo. O novo sistema de tração é tipo um transplante do coração do carro. Mudar do motor naturalmente aspirado para o motor turbinado é uma mudança muito grande. Ela é muito maior do que a mudança que fizemos há alguns anos quando passamos do motor refrigerado a ar para o refrigerado a água. Os turbos geram mais potência e deixam o carro mais econômico, mas o perigo é que eles podem gerar turbo lag. Isso era um desafio. Ter um motor que fosse turbinado, mas que não parecesse com um motor turbinado. Mas era um risco que a gente tinha que correr. Os novos motores Boxer turbinados de 6 cilindros contrapostos são criados um parafuso de cada vez, dentro de outro prédio do campus de Zuffenhausen. Essa linha de montagem constrói todos os motores de todos os carros esportivos. O processo começa em um local que eles chamam de supermercado. Esse aqui é o começo da linha. Nós pegamos um carrinho e começamos a pegar todas as partes desse motor. Cada funcionário pega mais de 300 partes antes de levá-las para a linha, onde a cada turno eles constroem 250 motores. Nós estamos aqui no início do processo de montagem. Aqui nós vemos o bloco do motor e o virabrequim, além das bielas e dos pistões do motor. Essa é a base do motor. Os motores são feitos principalmente em estações automáticas, porque o processo precisa ser preciso. Os funcionários escaneiam toda e cada parte usada no motor. Nós conferimos se temos as partes corretas com um leitor de código de barras. Parte por parte, o sistema de escaneamento cria um banco de dados para cada motor. É um histórico médico-mecânico. Se algo der errado, a equipe pode ver o histórico e descobrir o porquê. Os novos motores agora estão prontos para a estação mais importante. É nesse local que as controversas turbinas são instaladas. Isso aqui é uma turbina. Ela é muito especial. Esse é o novo design, a nova parte do nosso motor. A decisão radical da Porsche de colocar turbos em todos os motores da linha do 911 quebrou uma tradição, mas não é a primeira vez que eles turbinam o carro. Essa honra vai para um veículo apelidado de 930. Em 1973, a Porsche apresentou o primeiro 911 Turbo. E isso foi uma surpresa muito grande para o mundo automotivo, porque foi a primeira vez que um motor turbinado foi instalado num carro de série que realmente estava dando muito certo. A introdução desse potente motor turbinado coincidiu com a crise mundial do petróleo. Na Alemanha, não se podia andar de carro aos domingos. Eles limitaram a velocidade das autobans. Todo mundo diminuiu o tamanho dos motores e reduziu a potência deles. Mas a Porsche teve a coragem de dizer: nós somos muito bem-sucedidos nas corridas. Nós sabemos o que fazemos. Então, por que não tentar fazer o mesmo com um carro de rua? Os turbos ajudaram o 930 a gerar 260 cavalos e atingir a velocidade máxima de 246 km por hora. A alta velocidade exigiu uma mudança ousada no exterior. Os engenheiros foram forçados a acrescentar uma grande asa traseira, apelidada de cauda de baleia, para manter o carro colado no chão. Eles precisavam de pressão aerodinâmica na traseira, algo que o formato original do carro não tinha. Cauda de baleia não foi o único apelido do carro. Os 930 tinham um apelido ruim. O apelido era fazedor de viúvas. Eles pareciam interruptores. Não tinha nada acontecendo, até que de repente tudo acontecia. Muitas pessoas que não sabiam onde estavam se metendo acabavam girando e batendo numa árvore.
Os turbos de hoje não te fazem girar e sair da pista, mas eles podem girar a 190 mil rotações por minuto. No entanto, um funcionário leva apenas segundos para instalá-los. Nós precisamos do conhecimento dos funcionários e eu acho que essa é a outra coisa que é diferente aqui na Porsche. A cada 3 horas, um motor terminado sai da linha, mas ele ainda tem mais uma parada. Esse é o teste final, ele é um teste seco. Nós não ligamos o motor, mas isso é mais preciso do que ligar o motor. Nós conferimos 500 parâmetros aqui, e se um deles não estiver dentro dos conformes, o processo de montagem do motor em questão não continua. Quando o motor passa no teste, é hora de enviá-lo para o outro lado da rua, o local da montagem final. É lá que cada motor se encontra com sua carroceria, em sequência e na hora certa. Isso acontece graças a uma ideia norte-americana e um truque japonês. Desde 1964, a Porsche já produziu mais de 800.911, exatamente no mesmo local. Zuffenhausen. É a instalação mais moderna que se pode imaginar. E toda vez que eles podem deixar o carro mais eficiente, eles o deixam. E ao fazer isso, eles salvam este carro. Hoje eles produzem quase 16 versões diferentes do carro. Antes de comprar um 911, você tem dezenas de opções a considerar. Dá para escolher o nível de potência, tração traseira ou tração integral. O carro pode ter um teto solar ou não, ele pode ser preparado para pistas ou para as ruas. Você monta ele como quiser. Quando se pensa no 911, da versão básica para a versão top de linha tem o quê? 80, 90 mil dólares de diferença. Os motores vão de um Boxer 6 cilindros turbinado básico até o motor do 911 Turbo, que tem uns 100 cavalos ou 150 cavalos a mais. Tem uma variedade enorme. A grande variedade se deve a algumas soluções impetuosas de engenharia e à pior crise financeira que a companhia já enfrentou. No fim dos anos 80, a Porsche teve muitos problemas financeiros. Todos os carros eram feitos à mão, e isso não era muito lucrativo. Assim como o carro tem que evoluir para continuar relevante, a crise força a fábrica a se modernizar. Tivemos um prejuízo tremendo na época e, por isso, tivemos que mudar tudo na nossa linha de produção. A salvação da companhia se encontra literalmente do outro lado do mundo. No início dos anos 90, vendo a indústria automotiva do Japão, nós introduzimos os processos de produção enxuta. A produção enxuta é um sistema que tem apenas o inventário necessário, o que reduz o número de peças que esperam para serem instaladas. Ao longo da história da produção automotiva, houve algumas inovações importantes. Primeiro, com certeza, foi a criação da linha de montagem fordista. Depois, a indústria japonesa pegou esse conceito e o refinou. E aí, a Porsche fez funcionar de um jeito que permite que eles tenham muitas versões de um carro. Quando o sistema foi implementado, a fábrica tinha peças para mais de um mês de produção. Hoje, eles têm estoque suficiente para apenas um dia e meio. Tem muitas variações e muitas personalizações diferentes de um mesmo modelo de carroceria. E isso é muito complicado para algo que é produzido em grandes quantidades. A drástica mudança revigorou a marca e iniciou um renascimento que continua até os dias de hoje. Hoje, a Porsche não é famosa apenas pelos carros, ela também é famosa por seus processos, por seus métodos de produção. Muitas vezes, os mais de 560 fornecedores entregam componentes para a fábrica de Zuffenhausen poucas horas antes de eles serem usados na linha. Hoje, a produção é extremamente orientada pelo processo. Todas as peças chegam bem a tempo. É extremamente bem administrado. A cada 225 segundos, um veículo parcialmente montado chega ao piso inferior da linha de montagem final. Um gigantesco gancho C suspende e abaixa o carro para que os funcionários possam acessar todo o canto e fenda embaixo dele. Eles instalam o material de isolamento acústico e as tubulações de óleo, combustível e água.
As células de combustível são levadas à linha e instaladas. Os intercoolers são fixados no lugar. E os faróis são encaixados nos paralamas dianteiros. Não é tão fácil. O farol tem vários cantos que podem riscar a pintura. Em outra parte da fábrica, funcionários começam a montar o sistema de tração. Os freios a disco Brembo vêm de um subfornecedor. Amortecedores são instalados e parafusos apertados. Tem um monte de acessórios tecnológicos legais no novo 911. Tanto o Carreira quanto o Carreira S agora vem com o PASME, que é um sistema ativo de suspensão. Ele permite o uso de um ajuste mais macio para as ruas ou um ajuste esportivo para as pistas. Em outra linha, os motores chegam da oficina de montagem. Nós juntamos o motor do carro, a caixa de câmbio e montamos o sistema de exaustão. O câmbio é manual de série, mas existe o opcional da transmissão de dupla embreagem que permite trocas de marcha extremamente rápidas. Essa é a variante de aceleração mais rápida de qualquer 911. Finalmente, todas as partes do sistema de tração se encontram em uma estação móvel. E o cardan é acrescentado. A gente pega o chassi, os freios e o motor do carro. Todas as partes chegam a essa estação aqui juntas. É simples, mas são muitas partes. E nós juntamos todas elas. Eu tenho muito orgulho de trabalhar nessa parte da Porsche, sabe? Um novo 911 está pronto para seu famoso motor boxer de 6 cilindros contrapostos. O motor é levantado até ser encaixado no carro. Esse é o momento mais complicado. Você tem que ver se tudo se encaixa, então isso é algo realmente especial. O casamento é uma das partes mais difíceis da montagem, porque nós temos 3 grandes problemas de logística. Um é o carro, logicamente, que está pré-montado a essa altura. O outro é o sistema de tração, composto pelo motor e a transmissão, que são ligados. E o terceiro problema de logística são os eixos, o dianteiro e o traseiro. O casamento acontece rápido graças a uma ajuda tecnológica. São mais de 50 parafusos. Alguns parafusos são colocados automaticamente, mas é muito importante assegurar que cada uma das chaves tem o torque correto e cada um dos parafusos colocados nessa etapa é analisado por um sistema que dá um sinal positivo ou negativo. Quando a tela fica verde, o carro está pronto para prosseguir. Apesar de as ferramentas serem modernas, é o companheirismo que conclui o serviço. Sem trabalho em equipe, não se faz nada aqui nessa estação. Depois que o motor é instalado no carro, ele recebe mangueiras que o ajudam a respirar. Depois do casamento, a gente coloca os para-choques na traseira e na dianteira do carro. Nós colocamos o filtro de ar no motor e nós também instalamos a asa traseira do carro. Então é hora do Porsche receber seu icônico nome e alguns fluidos. Nós colocamos os fluidos do motor e colocamos o combustível. Enquanto o carro se move pela linha, peças continuam a chegar na hora certa e em sequência. Isso aqui é chamado de Berta. Ela leva as peças certas para cada estação
de cada funcionário. Essa peça veio dessa Berta e foi para esse carro. Berta é uma maneira tecnológica de garantir que as peças cheguem a tempo. Mas são os veteranos que preservam a fama da Porsche. Os mais velhos me ensinam como eu devo trabalhar e eu ensino os mais novos como eles devem trabalhar. E eu tenho muito orgulho. É uma sensação boa. Isso é incrível. O veículo está quase pronto para acelerar, mas antes ele precisa receber as rodas. É uma estação muito especial da produção. E é aqui que nós colocamos os pneus. E esse processo é feito dos dois lados do carro, no carro correto. E temos muitas rodas diferentes. E depois disso, o carro já está quase pronto para andar. A essa altura, a maioria das partes mecânicas já foi instalada. Então a equipe volta sua atenção para o luxuoso interior. Eles instalam o console central. Um funcionário instala os alto-falantes nos painéis da cabine. E eles acrescentam o volante multifuncional. O volante tem mais de 170 variantes. E por isso, se você tivesse a combinação de todas as possibilidades, ele seria como um problema de matemática, sabe? Porque é impossível de contá-las. A direção dele é maravilhosa na resposta. Ele entra nas curvas perfeitamente. O carro é muito bem equilibrado. Eles trabalharam durante anos para melhorar o chassi desse carro, para compensar o fato de o motor ser traseiro e fazer a pilotagem ser o mais neutra possível. Você não tem mais que ser um profissional para dirigir um 911. Mais à frente na linha, as partes maiores são instaladas. Nessa estação, colocamos os bancos e as portas. Fazemos a montagem das portas, colocamos os vidros, os bancos traseiros e, bom, esse é um trabalho realmente mágico. O carro está quase pronto, mas ele ainda precisa de alguns fluidos e um pouco de combustível antes de ir para as ruas. Finalmente, após 30 horas, um 911 0 km está pronto para ir para as pistas. O 911 sempre foi um carro especial, porque na real ele não faz o menor sentido, né? Eles colocam um motor na traseira e ele é um carro meio estranho, que tem formato de besouro, mas desde o começo ele nunca foi uma esquisitice histórica, ele sempre foi muito divertido de pilotar. O prazer de pilotá-lo começou em 1963. E continua até hoje, graças a uma dedicada equipe de engenheiros que repetidamente desafiou a física para ajudar o carro a evoluir. A história e a tecnologia se trombam às vezes e é isso que faz o 911 parecer limitado por sua história. Talvez o trabalho mais difícil do mundo automotivo seja fazer um novo 911, porque ele tem que parecer um 911, mas também tem que parecer novo. E não importa o que você faça, todo mundo vai ficar bravo com você. Por outro lado, é um problema bom de se ter, né? Os seus clientes amam tanto o seu produto que eles querem a melhor e a mais recente versão dele.
Os puristas podem lutar contra a mudança, mas para a equipe da Porsche, ela é uma maneira consagrada de fazer negócios. Para mim, é uma forma de função muito pragmática. Tem um pouco da personalidade da Suábia, que é a região da Alemanha onde esse carro é feito. Ela tem pessoas muito pragmáticas e profissionais e elas dizem a meta é que ele seja rápido, a meta é que ele faça voltas rápidas em uma pista. A meta é que seja um carro que consuma pouco combustível. Então elas se sentam juntas e criam um carro como o 911. A mais nova versão oferece motores turbinados em todos os modelos. Fica confuso falar do 911 turbinado porque sempre existiu o Porsche 930, o Porsche Turbo. Agora todos os modelos são turbinados. Como isso funciona? O que eles dizem é que isso é por causa do desempenho. Carros turbo têm mais potência e são mais rápidos. Mas o verdadeiro motivo do turbo é que carros turbinados se saem melhor em testes de eficiência feitos pelo governo. A Porsche vê muita força no 911 Turbo. Na verdade, o modelo Turbo em si é mais vendido que todos os outros 911. Ele é um carro extremamente popular, então seria loucura se livrar dessa marca. Não faz muito tempo, pessoas tanto de dentro quanto de fora da companhia clamaram para que o 911 desaparecesse. Quando você pensa no porquê o 911 é o que é e volta às raízes, ele tem peculiaridades de pilotagem. Mas ao longo dos anos a Porsche achou um jeito de fazer essas peculiaridades funcionarem. E a versão moderna dele é extremamente boa de pilotar. Graças a um forte sentimento de orgulho nacional, há algumas soluções ousadas de engenharia e a uma inquestionável paixão, o 911 continua sendo um verdadeiro carro de pilotos. Ao entrar no 911, é fácil você ver o que está na sua frente porque não tem um motor. Você tem um câmbio extremamente agradável de usar. Na sua frente tem um painel enorme e muito tecnológico, o que é ótimo num carro esportivo. No caso dos carros com câmbio manual, os pedais ficam posicionados quase que perfeitamente para você fazer um punta-taco e trocar de marcha. O mais incrível do 911 é que toda vez que nós pensamos que ele foi longe demais, que ficou macio demais, que se tornou superestimado e que é uma vítima do próprio sucesso, eles criam uma versão dele que ainda é um incrível carro esportivo. Eu sei que tem muita gente que realmente é aficionada pelo 911, que diz que os modelos dos anos 60, 70 e 80 são os melhores e que são a expressão mais pura do 911. Mas se você não for um aficionado pela Porsche, se for só um aficionado por carros em geral, ou se nem for um aficionado por carros, o novo modelo é inquestionavelmente o melhor. Para mim, objetivamente falando, o novo 911 é o melhor 911 já feito. Ele é um modelo mais confortável de todos para se dirigir e também é o mais rico e mais refinado. Ele é um veículo preso por sua própria história, mas ainda é capaz de evoluir. Porsche 911, um símbolo alemão, uma máquina de alta performance e talvez o carro esportivo mais icônico já feito. O Sr. Porsche criou várias frases incríveis durante a sua vida. Mas talvez a mais importante seja, eu olhei ao redor e não conseguia encontrar o carro que eu queria, então eu decidi construí-lo eu mesmo. Versão brasileira Vox Mundi. Um carro admirado por pilotos. Ele fica melhor a cada modelo. E um veículo de alta performance odiado pelos rivais. Quando você é o número 1, todo mundo te ataca. O Porsche 911. Talvez o carro esportivo mais icônico já feito. Não se trabalha aqui pelos salários, se trabalha aqui por causa dos produtos muito especiais que nós fazemos. Após meio século de sucesso, ele agora está preso por seu passado. A cada nova geração do 911 se discute se esse carro ainda é um 911. Agora, a mais nova versão do 911 foge da tradição e passa por uma mudança radical, recebendo turbos em todos os seus modelos pela primeira vez. O 911 representa a pureza da marca. Se você estragar o seu veículo icônico, o seu identificador, isso desafia toda a imagem da marca. O resultado é um carro esportivo que parece um 911. Mas será que ele anda como um? Por dentro dos supercarros.
Ele vai de 0 a 100 km por hora em apenas 4,6 segundos. Atinge uma velocidade máxima de 307 km por hora. E é vendido a partir de pouco mais de 87 mil dólares. Esse é o totalmente novo Porsche 911 Carrera S. Um carro que mistura o desempenho das pistas com o luxo esportivo e que nasceu em uma das mais ilustres famílias automotivas do mundo. O 911 é um dos carros produzidos há mais tempo no cenário dos carros esportivos. Eu acho que a marca não existiria se não fosse por esse carro. O veículo chama a atenção mundial, mas, na verdade, ganha vida em um minúsculo subúrbio localizado nos arredores de Stuttgart, Alemanha. A fábrica da Porsche fica em Zuffenhausen, que é um subúrbio de Stuttgart. Apesar de a cidade ser pequena, a competição aqui é feroz. Se você mora em Stuttgart, você trabalha para Mercedes ou para Porsche. As duas são ótimas, mas nós de Zuffenhausen somos um pouco melhores. Zuffenhausen é uma das cidades automotivas mais importantes do planeta. Esse é tanto o antigo quanto o atual lar do 911. É um lugar que me deixa extremamente feliz sempre que eu o visito. Esse realmente é um lugar repleto de história. O carro que eles produzem é reverenciado por fãs e por funcionários da fábrica. Todo carro é produzido aqui e tem a alma das pessoas daqui. Nós somos loucos por carros e temos um ditado aqui na Porsche, que é uma vez Porsche, sempre Porsche. Como morador de Stuttgart, eu tenho muito orgulho de fazer Porsches. É muito bom. O orgulho pelo carro vem diretamente do âmago da nação. O Porsche 911, com certeza, é um dos carros ícone da Alemanha. E a maioria das pessoas sabe que ele vem da Alemanha. A honra nacional é aparente dentro da fábrica, onde carrocerias recém-pintadas chegam a cada 3 minutos e meio. Nós decidimos tirar as portas do carro logo no começo para garantir que elas não sofram danos. O veterano da companhia, Wolfgang Heiss, é o encarregado pela produção do 911. O carro é uma combinação de artesanato com conhecimento, porque a experiência vem da fabricação. Você tem que trabalhar com os carros e tem que construí-los da carroceria e da cabine de pintura até a linha de montagem final, que é onde nós estamos agora. Depois é hora de gravar o número de identificação único. Tem um certo tempo para que o número seja gravado e se você não gravá-lo nesse intervalo, a linha inteira para. Você precisa terminar para só depois o trabalho continuar. Por esse lado existe um pouco de pressão, mas tudo bem. Depois disso, eles instalam a fiação. Nós já estamos na segunda estação. É aqui que nós instalamos o chicote elétrico. Ele é desenrolado, passado pelos dois lados e aí é fixado. O tamanho do chicote é um reflexo de uma crença interna. Na Porsche, cada botão tem apenas uma função. Assim como cada funcionário deve fazer apenas um serviço perfeitamente. Tem um monte de fios no carro. Nós passamos uns 2 quilômetros de fio por todo o carro. Nós queremos que ele tenha 100% de qualidade. Nesse local sagrado, o objetivo não é a perfeição. É algo muito maior. Não é perfeito, é muito perfeito. A missão de ir além da perfeição vem de uma cultura de carros esportivos única. A Porsche produz veículos em massa com uma precisão manual. E a cada ano, eles produzem pouco menos de 30 mil modelos do 911. Eu tenho orgulho de trabalhar para a Porsche.
Existe uma sensação de orgulho porque ela ainda é uma companhia familiar e, na minha opinião, não existem muitas delas na Alemanha. Para mim, ela é a melhor companhia do mundo. E a busca por excelência é antiga. Eu ainda lembro do dia que meu pai entrou na garagem com um 911. Isso faz quase 30 anos. E foi nesse dia que eu fiquei apaixonado. O meu pai trabalhou para a Porsche por 30 anos. Quando eu era criança, eu via os funcionários e os carros e eu sonhava em trabalhar aqui. E o meu pai fazia isso e agora eu também faço. Os funcionários não são os únicos que se impressionam. A linha é quase tão rápida quanto o carro em si. Temos 118 estações e o carro passa cerca de 3,7 minutos em cada. A produção do carro envolve muita complexidade e derivativos aqui nessa linha de montagem. A quantidade de opções é surpreendente. Eles fazem 16 variantes diferentes do 911, mas certamente isso não começou assim. A história começa em 1875, com o nascimento de Ferdinand Porsche. Em 1931, ele criou sua própria oficina de fabricação. A companhia de engenharia de Ferdinand logo se tornou uma fonte de influência. Ele queria compartilhar seu conhecimento com toda a indústria automotiva. A oficina de fabricação se tornou o núcleo da cena automobilística europeia. Ele produzia carros de corrida, carros compactos e até pequenos tratores. Então ele produzia várias tecnologias diferentes. Ele foi o primeiro em muitas delas. E em 1898, ele fez o primeiro carro elétrico. Em 1900, o primeiro carro híbrido. Ele criou o Fusca Volkswagen, que foi um carro bem importante na história. O Fusca Volkswagen foi um dos carros mais importantes do século XX. Ele ampliou a disponibilidade do transporte motorizado para as massas e estabeleceu a fundação da marca Porsche que nós conhecemos hoje. Ele tinha o conceito do motor traseiro e tinha a ideia de uma carroceria arredondada. O conceito do motor traseiro começou com o Fusca, mas se tornou famoso graças ao 911. Dirigir o 911 é algo único porque ele tem motor traseiro e isso afeta o equilíbrio do carro de maneiras interessantes. Hoje, o 911 voa pelas pistas e pelo chão da fábrica. 103 veículos saem da linha a cada turno, graças a uma equipe de funcionários muito unida. A gente fica mais com essas pessoas do que com as nossas famílias. A gente é amigo. Depois daqui, a gente vai tomar uma cerveja junto. Quando o turno termina, alguns funcionários gostam de beber juntos. Mas na estação de preparação do para-brisa, a meta é evitar todo o líquido possível. Nessa estação colocamos a vedação de borracha para o para-brisa. Eu tenho que tomar cuidado para colocar a vedação para que nada quebre ou solte. Tudo funciona perfeitamente, como um relógio suíço. A fábrica funciona como um relógio suíço, mas é o local onde o motor fica no 911 que o torna especial. A distribuição de peso faz a pilotagem desse carro ser totalmente única. O motor traseiro é uma marca registrada do veículo e talvez o pior jeito de se fazer um carro esportivo. Se você deixar um engenheiro da Porsche bêbado, ele vai dizer que colocar o motor atrás do eixo traseiro é horrível, na perspectiva de um engenheiro. Todos os componentes mais pesados do carro ficam atrás do eixo traseiro. Se você pensar como um pêndulo funciona, vai entender o que acontece quando esse carro começa a rodar e para onde esse peso leva a traseira do carro. Um carro com o componente mais pesado na traseira cria uma experiência de pilotagem única graças à física. O 911 demonstra exatamente como os conceitos de subesterço e sobreesterço funcionam. No subesterço você vê onde vai bater e no sobreesterço não. Subesterço é quando as rodas dianteiras perdem aderência. Você vira o volante, mas o carro não vira. Ele continua em linha reta até bater no que estiver na sua frente. Sobreesterço é quando a traseira do carro perde aderência e o carro acaba girando. Hoje, o 911 é conhecido como veículo de alta performance lendário, graças em grande parte ao filho de Ferdinand Porsche, Ferry. O Ferry Porsche entrou na companhia como estagiário em 1931. Ele não foi para a faculdade, ele aprendeu tudo na prática.
Ele tinha os melhores professores imagináveis, porque a oficina de fabricação tinha uma equipe com os melhores mecânicos de toda a Europa. Ferry assumiu o controle da companhia de engenharia em 1948. Isso não foi nada fácil para o Ferry Porsche, porque o pai dele era um gênio e tinha inventado muitas tecnologias automotivas famosas. O relacionamento entre pai e filho se tornou ainda mais complicado quando Ferry resolveu transformar a companhia de engenharia em uma companhia de carros desenvolvida. Foi uma mudança enorme. Foi nesse momento que a companhia passou de oficina de fabricação para montadora. O sonho de Ferry era construir um verdadeiro carro esportivo. O resultado foi o 356, uma máquina leve de 4 cilindros e o primeiro veículo de todos a ser batizado com o nome Porsche. Isso foi algo muito arriscado. Foi logo depois da Segunda Guerra e ninguém precisava de um carro esportivo. As pessoas estavam reconstruindo a Europa e o Ferry Porsche criou um carro que vendia por $5.500. Com esse dinheiro, dava para comprar quase 3 Fuscas. Isso foi, claro, uma loucura, mas ele percebeu bem rápido que outras pessoas também sonhavam com um carro esportivo perfeito. E esse foi o segredo do sucesso do 356. A meta inicial era vender 500 unidades, um número extremamente subestimado. Durante os 18 anos de produção do veículo, a companhia vendeu quase 80 mil unidades. O sucesso manteve a Porsche funcionando, mas no final dos anos 50, Ferry sabia que a marca precisava de um novo veículo se quisesse sobreviver. Nos anos 50, a sociedade e a clientela da Porsche mudaram. Felizmente, o filho do Ferry, chamado F.A.